olha só, lembrando, eu tenho que fazer, né, o cadastro prévio, a remessa. Não preciso fazer prévio ao envio. Cadastro de atividade de acesso prévio à publicação, Portanto, não há necessidade desse cadastro de envio prévio ao envio, tá? Tô percebendo aqui o ponto que eu tô querendo levantar? Se o cadastro prévio é somente obrigatório no caso de remessa e não de envio, e se não há necessidade de um termo de transferência de material firmado entre as instituições emitente e destinatária no caso de envio, que só existe isso no caso de remessa, como garantir a segurança desse material e a rastreabilidade? Lembrando que um dos pontos chaves, né, do protocolo de Nagoya, da CDB e, consequentemente, da nossa lei, é a garantia da rastreabilidade, para depois a gente poder fazer repartição justa e equitativa de benefícios. Tá? Então, se eu estou fazendo o envio e eu não tenho um termo de transferência de material assinado entre as duas instituições, e se eu não tenho que fazer o cadastro prévio no SISGEM, como que eu posso garantir essa rastreabilidade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer envio de fato. Tem um outro ponto mega importante, que é como garantir que aos membros da equipe será emitido um IRCC. O que é esse IRCC? Ele vai ser um certificado de compliance, ou seja, é um certificado que é reconhecido internacionalmente como válido, e ele fica na página, vou mostrar para vocês, do ABS Clearinghouse, dizendo, né, certificando o país, ou melhor, é um certificado emitido pelo país remetente da amostra, né, de que aquele acesso foi realizado de acordo com as leis do país. Tá? Se eu não tenho como garantir essa rastreabilidade no caso de envio, como que eu vou garantir um IRCC? Eu já vou explicar por que esse IRCC pode ser importante, tá? Finalmente, como proteger a instituição remetente, aqui no caso, a instituição de cada um, a UFPR, a UENA e assim por diante, no caso deste material cair na fiscalização no momento da saída, se não há obrigatoriamente cadastro no SISGEM. Então, eu coloco esse material no correio e vou despachar. Se é remessa, eu tenho que ter comprovante do cadastro da remessa, eu tenho que ter um TTM, eu tenho que ter guia de remessa. Tá? Tudo físico acompanhando o material. Se eu envio, teoricamente, eu não precisaria nada prévio. Por quê? Porque eu não preciso fazer cadastro prévio. Mas é óbvio que eu não posso simplesmente pegar esse material e colocar numa caixa de correio. E se cair na fiscalização? Como é que eu vou explicar que isso era um envio? Isso não é uma remessa. Então, a gente tem pontos mega sensíveis aqui que a gente precisa levar em consideração na hora de tomar essa decisão. Isso é envio, isso é remessa, tá? Muito bem. O que é o IRCC? Para vocês entenderem, antes de a gente entrar em mais detalhes acerca do que quais são os procedimentos envolvidos a remessa e os procedimentos envolvidos com o envio, tá? Isso aqui é a tradução, tá? Que está no site da BS Clearinghouse, tá? Que diz que é um certificado de conformidade reconhecido internacionalmente. Isso é um certificado publicado no site da ABS Clearinghouse pelo país provedor da amostra, ou seja, o remetente. Ele é baseado em uma permissão nacional ou equivalente e contém informações que podem auxiliar no monitoramento da utilização de recursos genéticos pelos usuários. Um IRCC fornece evidências de que o usuário acessou um recurso genético legalmente e de acordo com o consentimento prévio informado e que os termos mutuamente acordados, o MAT, foram estabelecidos conforme exigido pela legislação doméstica, ou seja, do provedor, do ABS, ou pelos requisitos regulatórios do país provedor. O artigo 17 do Protocolo de Nagoya afirma que o certificado de conformidade reconhecido internacionalmente deve conter as seguintes informações mínimas quando não for confidencial, blá. E aí ele lista quais são essas informações, tá? Então, veja só,
É um certificado que o usuário vai receber dizendo que ele cumpriu com a legislação do país provedor do PG. Portanto, se aquele acesso ele foi feito ou em solo brasileiro ou está sendo feito, né, no exterior, para receber esse certificado dizendo tudo que foi feito conforme a lei brasileira, tá? Eu preciso, né, a emissão desse certificado ele é dependente de ter cumprido a lei. E lá diz que eu preciso de um consentimento prévio informado e termos mutuamente acordados. Mais para frente também vai falar que esses termos mutuamente acordados pode ser substituído por um MTA, que é o Material Transfer Agreement, ou seja, o meu termo de transferência de material, meu TTM, tá? No Brasil, a gente não precisa ter um PIC se não for, no caso, de conhecimento tradicional associado de origem identificável, tá? Porque a gente não precisa pedir autorização de acesso, tá? Muito bem. Esse IRCC, então, é um certificado mega importante e que visa justamente garantir compliance entre usuários, entre os países. Então, se eu estou acessando o PG de um país qualquer, eu preciso respeitar as leis daquele país, além das minhas, tá? Na utilização daquele PG específico. E assim, né, pensando agora, quem está acessando esse material lá fora, que é material brasileiro. Tá? Então, a gente quer que seja feito conforme as leis brasileiras, né? No caso, os artigos, né, a Lei 13.123, o Decreto 8772 que regulamenta, e outras legislações associadas em casos específicos, tá? Muito bem. Esse RCC, ele tem sido recentemente solicitado por muitas revistas científicas. Quando você envia um artigo para publicar, e isso tem acontecido bastante com revistas europeias, tá? As revistas europeias, elas passam a exigir um IRCC quando aquele trabalho teve acesso a PG e ou CTA. Então, os coautores precisam enviar um IRCC, se foi feito acesso a PG e ou CTA. Como que eu vou obter um IRCC? Então, aqui eu vou ter que abrir um parêntese que o Brasil está discutindo o formato de IRCC. Então, esse, né, é um assunto que deveria ser pauta na verdade, está em pauta na Câmara Técnica do Protocolo de Nagoya, que são conselheiros do CEGEM que estão discutindo, tá? Inclusive teve reunião na sexta-feira da semana passada, que eu participei, está sendo discutido qual é o formato do IRCC brasileiro. Tá? Inicialmente, a proposta, inclusive a proposta que foi levada, né, por muitos membros, era de se fazer um IRCC automático. Porque se eu necessito fazer o cadastro, e se eu tenho o cadastro realizado, o meu comprovante de cadastro, ou meu certificado de regularidade, etc., ele poderia ser direto ao meu IRCC. Só que esse IRCC ele não pode ser dado automaticamente, porque quando eu faço o cadastro, eu posso pegar o comprovante que eu fiz o cadastro. Esse comprovante, ele é o comprovante de que eu fiz o cadastro, não que o cadastro está correto. O cadastro correto, a garantia de que o cadastro está correto, só vai ocorrer quando ele for analisado pelos técnicos do TPG. E aí você pode solicitar dentro do CISGEM um certificado de regularidade. Mas isso não é automático e isso leva tempo para sua emissão. Tá? Então, cada vez mais a gente vai ter a necessidade, mesmo para publicação, às vezes a gente pensa que é só se eu estou desenvolvendo algum produto, algum processo. Não. Para publicação mesmo, se envolver PG e ou CTA, eu posso ser solicitado a fornecer no sentido de enviar, mostrar que eu tenho um IRCC. Para que eu solicite um IRCC no Brasil, eu preciso ter feito tudo dentro da regularidade. A mesma coisa se tiver um pesquisador no exterior. Então, isso tem acontecido agora com muita frequência, que coautores brasileiros entram em contato pedindo como é que eu peço um IRCC porque a revista está me solicitando isso. Ou eu estou iniciando uma colaboração científica com uma instituição no exterior. Então, um projeto em rede, e o meu colaborador do exterior já fala assim, bom, para a gente começar a colaboração, eu preciso de um IRCC.
IRCC do quê? Eu não tenho IRCC do acesso, mas eu posso estar pedindo um IRCC da remessa que eu fiz. Dificilmente eu vou ter um IRCC do envio que eu fiz. Então, aqui começa a mostrar para vocês, né, por que eu pontuei isso aqui. Se eu vou mandar um material para fora do país e acho assim, é muito mais fácil eu fazer como envio, muito mais rápido e fácil, eu posso me deparar com a situação de que eu não vou ter um IRCC, ou para continuar minha colaboração, ou para publicar os meus dados. Então, cada vez mais a gente tem orientado os nossos pesquisadores a usar sempre o sistema de remessa e deixar o envio para casos esporádicos quando realmente trata-se de envio, tá? Eu estou levantando uns pontos aqui para vocês verem como é difícil a tomada de decisão nesses casos, tá? Então, assim, como eu falei, é muito caso a caso. Tem algumas situações em que é muito óbvio que é remessa, tem algumas situações que é muito óbvio que é o envio, mas a maior parte dos casos, ele fica ali, numa lacuna. O que a gente tem aconselhado é, sempre que possível, faça a remessa, porque você vai evitar problemas depois, com emissão de RCC, com, puxa vida, meu colaborador falou que ia destruir o material e agora eu vi uma publicação com esse material. Pode trazer consequências para você, tá? Ainda, e problemas imediatos, cair na fiscalização, na saída do Brasil, e aí você vai ter um problema. Muito trabalho para responder uma notificação, porque o que vai acontecer se esse material estiver sem a documentação adequada e for pego na fiscalização? Vai ser emitido, né, um laudo, um auto de infração, e você vai receber essa notificação e você tem um prazo, se eu não me engano, são 20 dias, para fazer a resposta dentro do sistema SEI do IBAMA, que por si só já é mega complicado, para tentar se defender. Caso contrário, você pode pagar uma multa que pode ser altíssima, tá? Ou responder por crime e assim por diante. Mesmo que você mostre, gente, mas é envio, eu não preciso fazer o cadastro antes, blá, 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 blá. Então, tem tantos problemas aqui que a gente precisa se proteger. Logo no início, quando a gente começou a tramitar esse tipo de situação dentro da UFPR, como nós tínhamos poucos TTMs firmados com instituições do exterior, e o processo de firmar um TTM estava mega lento, porque era tudo em papel, a gente tinha que mandar por correio, voltava assinado e assim por diante, a gente usou bastante a modalidade envio. Hoje, não se justifica mais a gente usar a modalidade envio com frequência, tá? E sim, a gente deve pautar pela remessa, ok? Para proteção do usuário imediata e no futuro, tá? Olha só, esse deve ser uma exceção e não a regra, tá? Lembrando então disso, a maior parte das vezes a gente está fazendo remessa no nosso dia a dia e não envio, tá? Primeiro, você clicou lá naquela caixinha verde de envio, ele vem para essa página aqui da Unibil, tá? Aqui ele vai dar as instruções do passo a passo. Passo 1, preencher e assinar o modelo de termo de envio. Se você clicar aqui, ele vai baixar um arquivo Word que será utilizado como modelo desse documento aqui, tá? Eu já vou mostrar o documento para vocês. O passo 2 é coletar a assinatura do destinatário. Isso aqui pode ser via e-mail mesmo, tá? Então, vocês mandam o termo, o destinatário vai assinar e devolver por e-mail para vocês. Se o material a ser enviado ainda não estiver vinculado ao cadastro de atividade de acesso, o pesquisador deverá primeiro realizar o cadastro de atividade de acesso no SISGEM e preencher a opção de envio, que é essa aqui. E a gente, na aula que vem, vai fazer esse passo a passo, tá? Se já existir tal cadastro, selecione a opção editar o cadastro de acesso e prossiga com o preenchimento do envio. Aí vocês podem parar e fazer uma pergunta aqui para mim. Peraí, você acabou de falar que a lei diz que a remessa, o cadastro de remessa precisa ser prévio. Não precisa ter cadastro prévio ao envio. Realmente não.
Mas lembram desse detalhezinho aqui que eu coloquei para vocês? Como proteger a instituição remetente, no caso deste material cair na fiscalização? Pois muito bem. Por isso, dentro da UFPR, a gente padronizou que se você vai fazer envio, você vai fazer primeiro o cadastro de atividade de acesso, vai fazer o cadastro do envio dentro de um cadastro de atividade de acesso e vai enviar, junto com o material, essa documentação. Tá? Então, lá no passo 4 agora, dentro do cadastro de atividade de acesso, correspondente ao material a ser enviado ao exterior, preencher a opção de envio. Então, na aula que vem, a gente vai fazer isso, tá? O passo a passo. Como eu faço isso dentro do SISGEM, tá? Então, aqui vou fazer o cadastro. Falei para vocês que, se clicarem aqui, vai baixar um termo de envio. Esse termo de envio, ele foi feito, né, pela UFPR, não existe um modelo obrigatório, assim como existe, por exemplo, com o TTM, que obrigatoriamente eu tenho que usar aquele modelo publicado pelo CGEM. No caso do termo de envio, não. Entretanto, alguns itens são obrigatórios por lei. E para garantir que esses itens obrigatórios por lei estejam presentes nesse documento, na UFPR a gente fez um modelo e orienta os pesquisadores a utilizar esse modelo. Porque, assim, em caso de cair em fiscalização, a gente sabe que está seguindo o que diz na lei. Tá? Uma das coisas é a gente ter em ambas as línguas, tá? Na verdade, a lei brasileira obriga que esteja em português. Só que se você está fazendo o envio de um material para fora do país e esse documento precisa ser assinado pelo destinatário, você não vai mandar um documento em português para o destinatário assinar. Ele vai querer assinar um documento em inglês. Inicialmente, o nosso documento era só em inglês, mas uma vez caiu na fiscalização e o IBAMA solicitou que tivesse uma versão obrigatoriamente em português também. Então, a partir de então, a gente mudou o nosso modelo para bicolunado bilíngue. Então, tudo que tem em português tem também em inglês, tá? Aqui a gente tem em preto, não vai ser modificado, em azul, preenchido obrigatoriamente, e em vermelho é uma opção do que tem anteriormente aqui em azul, tá? Então, você vai fazer a descrição ou vai ver uma fatura em anexo, tá? Por exemplo. O que diz a lei que eu tenho que obrigatoriamente ter nesse termo? A identificação do patrimônio genético no mais estrito nível taxonômico possível. Isso é exatamente o texto da lei, tá? Eu tenho que ter isto aqui. Então, eu tenho que preencher. Então, aqui eu vou dizer qual é o PG do nível taxonômico mais estrito possível. E tenho que descrever obrigatoriamente qual é o tipo de serviço que estará sendo realizado no exterior. Tá? Análise química, babá. Eu vou escrever aqui. Eu vou dizer exatamente o que eu estou fazendo o envio e para que eu estou fazendo o envio. Tá? Isso aqui são itens obrigatórios pela lei. Outro item obrigatório, o tipo e preparação da amostra. Então, eu vou descrever, estou mandando em tubos, na forma de pó, em tubo Eppendorf. E a quantidade de recipientes, volume ou peso. Então, eu vou dizer 4 tubos com 100 miligramas cada um, por exemplo. Tá? Então, tudo que está colorido, eu obrigatoriamente tenho que preencher. Preencher no português e preencher em inglês igualmente. Tá? Por quê? Porque o meu colaborador vai assinar. Ele tem que entender o que eu estou dizendo aqui. Tá? Continuando, esse que está marcado aqui em vermelho é extremamente importante e isso está no texto da lei que obrigatoriamente tem que conter nesse formulário, dizendo: o PG não poderá ser utilizado para outros fins, além dos previstos no item 1, bem como para fins comerciais. Nenhum outro direito ou licença é concedido ou implícito nesse acordo. Então, isso está na lei e está no nosso documento. Qual que é esse item 1? O item 1 é esse aqui, onde eu descrevi o que vai ser feito, o que é a finalidade do envio, tá? Outro item que é obrigatório pela lei é o destinatário se compromete a destruir ou devolver o PG após a realização das análises. Isso é obrigatório, tá?
Então, a garantia de que esse material não vai permanecer no exterior. Finalmente, esse item aqui, ele é extremamente importante, que diz que o destinatário assume qualquer responsabilidade por qualquer dano que possa ocorrer com o uso, armazenamento ou descarte do PG. Tá? Então, isso aqui é na tentativa de tirar um pouco a responsabilidade do remetente, mas lembrando, perante a lei brasileira, o remetente é o responsável pela essa amostra, tá? E responsável pelo cadastro da atividade de acesso. Além desses itens obrigatórios, a gente tem alguns itens adicionais, tá? E aqui, então, vai por último a assinatura. Aqui na UFPR, a gente utiliza a assinatura do pesquisador responsável, não é o representante legal da instituição que tem que assinar. Então, quem assina? O pesquisador responsável por isso. E o pesquisador na instituição destinatária. Então, assina, datado, nome, ok? E isso aqui, então, acompanha fisicamente o material, tá? Então, as informações relativas à amostra e à instituição destinatária. Então, a gente vai fazer esse passo a passo aqui na aula que vem. E vou fazer o upload desse documento aqui. Então, aqui no sistema, né, no SISGEM diz que é contrato de prestação de serviços ou outro instrumento jurídico firmado entre o remetente nacional e a destinatária. Então, se eu estou pagando uma análise no exterior, eu tenho uma proforma, algum contrato de prestação de serviço. Aí eu venho aqui e faço o upload desse documento. Se eu não tenho um contrato, né, é esse termo de envio, eu vou fazer o upload deste termo de envio que foi firmado pelos pesquisadores no Brasil e no exterior, que esse, então, é o instrumento jurídico firmado entre as instituições, beleza? Então, eu faço o upload dele aqui. Passo 5, impressão de documentos e envio da amostra. Colocar os 2 documentos impressos junto com a amostra a ser enviada. O que são os 2 documentos? Os 2 documentos são aqui, formulário de envio, o mesmo que foi assinado por ambos pesquisadores e que foi inserido no cadastro. Né? Então, eu fiz o upload lá no SISGEM, mas eu vou mandar esse formulário impresso também. E a certidão do cadastro da atividade de acesso, contendo os detalhes de envio. Então, como eu fiz esse cadastro, ao finalizar o cadastro, eu recebo a certidão, o comprovante de que eu fiz. Nesse documento, vai ter aqui, então, o número do cadastro e vai ter os dados de envio. Então, eu fiz envios de amostra. Então, todos os envios que eu fiz, dentro dessa atividade de acesso, eu vou colocar, vai estar aqui nesse comprovante. E esse comprovante eu vou mandar impresso junto, é físico, tá? Agora, uma observação. Esses documentos são exigidos pela Lei de Biodiversidade e estão relacionados ao acesso e envio do PG. E o cumprimento dessas normas não exime o pesquisador do cumprimento de leis relacionadas à coleta do patrimônio genético, tá? Porque se eu tiver situações em que a autorização de coleta é exigida, eu igualmente tenho que mandar impresso esse comprovante da autorização. Um exemplo em que isso é exigido, quando eu faço coleta de animais vivos, né? Eu preciso fazer um pedido de autorização de coleta. E isso é feito dentro do Cisbio e a gente vai ter uma aula falando sobre isso, como deve se proceder. E esse pedido é prévio, tá? Não existe autorização de coleta a posteriori, tá? Ele é prévio. E se eu faço todos os outros procedimentos, mas eu não coloco esse comprovante junto, eu igualmente vou ser multado. Não por descumprimento da Lei 13.123, mas por descumprimento das outras normativas relativos ao ICMBio, tá? Quem vai fazer a fiscalização vai ser o IBAMA da mesma forma, tá? Então, vou receber uma notificação do IBAMA, só que agora não foi por causa do CISGEM, mas foi por causa do CISBio. Micro-organismos e material botânico só necessitam de autorização de coleta se forem realizados em área de proteção ambiental ou em caverna, tá?